muito cedo, muito jovem, eu me dei conta da importância do meu desenvolvimento espiritual. Então, ao longo da minha vida, eu tenho 57 anos, daqui a pouco já estou aí classificado como um idoso, embora não me sinta um, mas toda essa minha caminhada, então, esses anos de vida, foram anos de uma busca. E essa palavra busca é uma palavra central do que eu vou falar hoje, né? Eu vou falar dos meus processos de busca. E eu não quero apresentar para vocês conclusões, não quero apresentar nenhuma conclusão daquilo tudo que eu vivi até agora. Eu quero falar para vocês a respeito da minha condição de vida hoje e das experiências que eu vivi, das leituras que eu fiz, dos aprendizados que eu tive ao longo desses anos de vida. Fui casado, tive 2 filhos, a primeira esposa faleceu, casei de novo, tenho netos, tenho uma bagagem de vida. E essa bagagem de vida, ela é muito importante para mim. E é o ponto de partida da minha fala hoje. Esse processo, então, foi um processo de autoconhecimento. Então, se eu puder dizer para vocês assim, o que é a espiritualidade hoje, para mim, no meu entendimento, eu diria que o desenvolvimento espiritual significa um processo de autoconhecimento, um processo de autodescoberta, um processo de olhar para dentro de mim. Embora eu tenha passado por várias religiões ao longo da minha vida, fui católico, enfim, tive na igreja evangélica, nos cultos de origem afro, na Umbanda, conheci e frequentei diversos espaços religiosos ao longo de toda a minha vida. Mas hoje eu não estou vinculado a nenhuma religião. Porque o meu entendimento hoje de desenvolvimento espiritual vai em outra direção. Não caminha na direção da religiosidade. Embora eu acho, sim, que cada pessoa tem o seu próprio caminho. Quando eu digo que foi um processo de busca que eu vivi ao longo de minha vida, eu estou dizendo que cada um de nós tem o seu próprio processo de busca. Tem pessoas que entram na religião dos mórmons, tem pessoas que vão para o islamismo, tem pessoas que vão para o budismo, tem pessoas que vão para o espiritismo kardecista, e existe uma variedade muito grande de fontes religiosas que as pessoas acessam. O que eu quero enfatizar nesse momento é que são processos de busca. E cada um tem o seu próprio processo. Quando eu escolhi o título da minha palestra, eu usei a palavra processos de individuação. Ou seja,
aquilo que me torna único no mundo. Porque nós somos seres únicos. Assim como nós temos uma identidade, nós temos uma identidade física, uma identidade de caráter, nós também temos uma identidade de espírito. Assim como nós temos uma impressão digital no nosso dedo, que nos caracteriza como pessoas únicas, essa impressão digital é a única, é única, não existe outra igual. Então, assim como tem uma impressão digital, tem uma impressão do espírito. Tem uma impressão digital do espírito, porque o nosso espírito ele é único. Então, ultimamente, nesses últimos anos da minha vida, eu tenho concentrado a minha atenção e os meus esforços no sentido de afirmar o meu jeito único de ser. Porque na medida em que eu afirmo o meu jeito único de ser, a minha personalidade, o meu jeito de perceber a vida, o meu jeito de amar, o meu jeito de me relacionar com as pessoas, eu me aproximo da divindade. Eu me aproximo de Deus. Eu estabeleço uma comunicação, uma interação direta com Deus. Então, espiritualidade, para mim, é um processo, sobretudo, de sintonização. E esse processo de sintonização com Deus, de interação com o mundo espiritual, ele depende dessa afirmação do meu jeito único, peculiar de ser no mundo. E eu quero dizer para vocês que isso não é coisa fácil. Principalmente quando a gente está no início da vida da gente, quando a gente entra no mercado de trabalho, que a gente precisa ter um espaço, né, produtivo para a gente ter a nossa independência financeira, ter a nossa vida autônoma. A gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa conquistar esse espaço. E aí, a gente vai, todos nós, em alguma medida, nos defrontamos com o mesmo problema. Vivemos numa sociedade, né? Uma sociedade formada pelas pessoas, pelos outros seres humanos, as pessoas que vão trabalhar no mesmo lugar que eu trabalho, as pessoas que convivem comigo, os vizinhos, os colegas, etc. Essas pessoas que formam a sociedade, essa sociedade mais próxima da minha vida, essas pessoas, elas estão inseridas, né? E a sociedade que nós vivemos, ela é uma sociedade fundamentalmente consumista. É uma sociedade baseada no consumo. É uma sociedade que os sociólogos chamam de sociedade de massas. Por que os sociólogos chamam a sociedade de massa? Por que nós somos uma sociedade de consumo? Porque nós somos filhos da Revolução Industrial. A Idade Moderna é filha da Revolução Industrial, de um processo de produção de bens e serviços que produzem coisas muito semelhantes. Então, os carros são iguais, são muito parecidos, as roupas são muito parecidas, os bens de consumo são muito parecidos e nós somos estimulados a consumir essas coisas. As roupas, os objetos domésticos, os carros, as casas, e etc, etc. Então, nós somos
digamos assim, pela via dos meios de comunicação, de certa forma, massificados. Nós começamos a enxergar as coisas mais ou menos de uma forma homogênea, parecida. Começamos a desejar as mesmas coisas que todos desejam. A roupa da moda, o carro do ano. Então, falar de nos tornarmos seres humanos únicos, peculiares, numa sociedade que massifica tudo, é um desafio. O tempo vai passando, a gente vai amadurecendo e, de certa forma, a gente vai se tornando menos refém desses valores de consumo, né? A maturidade vem chegando e a gente pode abrir mão, em certa medida, a gente pode abrir mão dessas coisas. Mas, de qualquer forma, os meios de comunicação, a mídia, continuam sempre nos estimulando a consumir coisas muito parecidas, né? As coisas estão disponíveis nas prateleiras, a gente vai no supermercado e a gente pode escolher entre esse e aquele outro produto, entre alguns produtos que estão ali naquela prateleira, os rótulos, aquelas coisas que estão ali, né? E aí o que eu quero dizer para vocês é que esse processo de sintonização com Deus, esse processo de nós nos tornarmos quem nós realmente somos, seres únicos, peculiares, singulares, e esse processo nos necessariamente vai fazer a gente refletir sobre o que eu desejo, o que realmente eu quero na minha vida, o que realmente eu gosto, quais são realmente as coisas que eu tenho afinidade, que eu tenho prazer, quais são as coisas que eu quero para mim, que relações eu quero para mim, o que realmente dessas coisas todas que estão nas prateleiras dos supermercados e das lojas, o que me interessa? Então, esse processo, né, é um processo de... Eu tenho feito algumas oficinas de meditação. Nessas oficinas, eu costumo dizer para as pessoas que estão acompanhando a meditação, eu digo assim, onde está o mestre interior de vocês? Qual é a frequência vibratória de vocês? Essas são perguntas que eu costumo fazer. Entra em contato com o teu mestre interior, com a tua frequência vibratória. Como é que tu vibra? Como é que a tua alma vibra? Como é que nós vibramos? Como a gente entra em sintonia com o amor de Deus? Como entrar em sintonia com o amor de Deus? Tem esse caminho das religiões. Tem o caminho das religiões, né? Ele é doutrinário, né? Ele está escrito em algum lugar. Em algum sentido, um sacerdote, um padre, um pai de santo, etc., vão dizer para ti, vão te dar um caminho a seguir.
E o que eu quero dizer para vocês é que eu penso que o desafio é bem maior. O desafio é bem maior do que seguir uma doutrina, do que seguir um ritual e obedecer determinados preceitos religiosos. O desenvolvimento espiritual, ele pode caminhar por essa via da espiritualidade. Mas o que eu estou propondo para vocês nessa tarde é outra coisa. Eu estou propondo um desafio. Eu estou desafiando vocês a silenciarem, para descobrir, para eu descobrir a minha frequência, para mim descobrir o meu mestre interior, para mim deixar de depender do sacerdote, do pai de santo, de alguém que vem de fora e diz alguma coisa para mim e me mostra uma doutrina, um ritual, um caminho a seguir. Para mim deixar isso e me voltar para dentro de mim, num processo de introspecção, de voltar-se para dentro, para a fonte da minha vida, para o meu coração, o centro do meu ser, que é o meu coração, onde habita Deus, onde habita essa centelha divina, que é o próprio Deus. Eu preciso, e aprendi nos últimos 4, 5 anos da minha vida, que eu preciso silenciar. Silenciar. Eu comecei a ler os mestres indianos, os grandes mestres hindus, e me dei conta disso, que nós, aqui no Ocidente, nós falamos o tempo inteiro. E quando a gente não está falando, a gente não está usando a laringe e está falando, a gente está pensando, falando, pensando, o tempo todo. E a gente não consegue silenciar. E a gente fica buscando exteriormente o que, na verdade, está à nossa disposição mediante o silêncio. Eu vou lá na missa, eu vou na sessão de Umbanda, eu vou lá escutar o pastor falar, tenho um guru, eu tenho alguém, um sacerdote, um padre, sei lá. E eu quero dizer para vocês que eu penso, não estou colocando isso como uma verdade absoluta, mas fruto do meu processo, da minha busca pessoal, da minha caminhada como um ser humano que está se desenvolvendo espiritualmente. Eu penso que o caminho não é o caminho exterior. Eu penso que, sim, os orientais estão corretos, os budistas estão corretos. Jesus Cristo, quando se recolhia para o Monte das Oliveiras para orar, ele estava correto. Meditar significa, via de regra, silenciar. Mas tem uma metodologia lá, tem a meditação guiada do professor Augusto. Isso é um subterfúgio. O principal de uma meditação, de qualquer tipo de meditação que vocês tenham acesso, é esse. De alguma forma, ensinar vocês a calarem a boca. Eu recentemente estudava um livro chamado Gnosis Original Egípcia. E aí, Pimandro, que é a consciência de Deus, na perspectiva dos egípcios da antiguidade, a consciência de Deus falava a Hermes Trismegisto.
A primeira coisa que Epimandro diz para Hermes: Hermes, cala a boca, faz silêncio. Nós no Ocidente, nós temos uma facilidade muito grande de focarmos a nossa atenção em determinada coisa. Mas nós, no Ocidente, temos uma grande dificuldade de estarmos com a nossa atenção ativada, a nossa atenção plena, multifocada, sentindo tudo, o que está na minha frente, o que está do meu lado, o que está atrás de mim, o que está embaixo de mim, o que está em cima de mim e o que está dentro de mim. Nós não temos dispositivos de desenvolvimento espiritual que nos permitam desenvolver essa atenção multifocada, essa atenção plena, que é a fonte da intuição e da inteligência criativa. Por quê? Porque quando eu silencio, quando eu desenvolvo a minha atenção multifocada, e não essa atenção focada, mas essa atenção multifocada, que me conecta com todas as coisas, que me faz perceber o mundo todo ao meu redor e dentro de mim, eu imediatamente entro em contato espiritual com a divindade, com a consciência divina para os orientais. E para Deus, do ponto de vista do cristianismo e do legado de Jesus. Vocês entendem? Hermes Trismegisto faz silêncio. Santa Maria Marlene, Valéria, Ceci, Diego, Arthur, por favor, silêncio. O mais profundo silêncio. Porque é no silêncio interior, é quando a gente para e sente a vida totalmente no aqui e agora, no presente, no eterno presente, aqui e agora. Quando eu não penso em nada que vai acontecer amanhã, nas contas a pagar, nos meus problemas que eu tenho que resolver, e nem nas coisas que passaram no passado, nas coisas que me magoaram, nos ressentimentos, nos problemas que eu vivi ontem, anteontem, há 10 anos atrás. Quando eu concentro a minha atenção plena no momento presente, no aqui e agora, e eu silencio, eu tenho as condições necessárias para estabelecer uma comunicação direta com Deus. Não preciso de sacerdote, eu não preciso de missa, eu não preciso de Bíblia, eu não preciso de Alcorão, eu não preciso de doutrina nenhuma, eu não preciso de preceito nenhum, de nada. Nada. O que eu preciso é silêncio. O silêncio. Esse processo de silenciar, que a gente precisa, em determinado momento da vida, encarar isso como uma necessidade fundamental da vida. Esse processo abre portas, abre janelas, abre perspectivas novas, inteiramente novas na nossa vida. Porque disso depende diretamente a nossa capacidade intelectual criativa. Quando eu
tenho esse processo de sintonização, quando eu consigo me concentrar no aqui e agora, quando eu consigo silenciar a minha voz e os meus pensamentos, quando eu paro e consigo tirar o foco de uma coisa e consigo uma atenção multifocada na realidade que está fora e dentro de mim, eu disparei o processo que abre as portas da minha inteligência criativa, da minha criatividade, da minha capacidade extraordinária de invenção, que, sobretudo, é a capacidade de eu me reinventar, de eu inventar a minha vida, de eu reinventar as minhas relações com as pessoas, com o meu marido, com o meu cachorro, com os meus amigos, com os meus colegas, de descobrir coisas que até agora eu não tinha a mínima ideia que eu pudesse descobrir, que eu pudesse inventar, que eu pudesse criar. É um processo de mexer com a minha vibração, com o meu jeito de vibrar. Outro dia eu tive um sonho que eu quero partilhar com vocês. Eu passei o dia inteiro muito angustiado. Muito angustiado. Com coisas que eu precisava fazer. E naquele dia, eu tinha aquele um forte sentimento de que eu não ia conseguir dar conta de fazer tanta coisa que eu precisava fazer e eu tinha que fazer. E à noite, eu tive um sonho que eu estava dentro de um táxi, indo para um aeroporto pegar um avião. E eu estava atrasado. E aquele táxi ia numa velocidade estonteante, colocando em risco a minha vida e a das pessoas que estavam comigo naquele táxi. E eu sentia no sonho aquela situação, aquele sentimento de medo de estar vivendo aquela situação, aquele táxi em altíssima velocidade se deslocando para o aeroporto para mim não perder o avião. Como é que o Augusto vai sintonizar com Deus? Numa condição como essa. É impossível. Nós que estamos na maturidade, nós temos a prerrogativa. Está ao nosso alcance desacelerar. E eu quero dizer para vocês que muitas pessoas aposentam e continuam com o pé no acelerador. Já se levantam de manhã, já ansiosos porque tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer. Nós estamos aposentados. O que está acontecendo? Por que tanta ansiedade? Por que tanta correria? Eu quero dizer para vocês assim, ó. Preciso tomar um banho. Preciso tomar um banho. Tá na hora de tomar um banho. Calma. Abri a porta do banheiro, peguei a roupa. Devagar. Eu pego a roupa e sinto a maciez da toalha na minha mão.
Vou, pego as minhas roupas de baixo, pego a camisa que eu vou colocar, o blusão, minhas meias. Devagar, tranquilamente, sentindo cada movimento, sentindo tudo no aqui e no agora, em paz, relaxado. Depois eu entro no banheiro, abro a torneira, o chuveiro, a água começa a cair tépida, quente, e eu entro e fico embaixo da água, sentindo a água quente no meu corpo. E eu pego o sabonete, ensaboo as mãos e passo no rosto, sentindo o meu rosto, sentindo o meu corpo, sentindo a vida pulsar em mim. Sentindo o calor, o frio, a luz. O banheiro está bem iluminado, está pouco iluminado, sentindo as variações, as pequenas variações daquele lugar em que eu estou. Isso significa sintonizar-se consigo mesmo. Vocês entendem? Entrar em sintonia consigo mesmo, interagir com o seu próprio espírito, sentindo. Hoje eu recomendo que as pessoas que querem se desenvolver espiritualmente, o lugar não é as religiões. É a minha recomendação hoje para as pessoas que me perguntam. A minha recomendação não é religião alguma. É contemplem a natureza. O sol está nascendo. Puxa, é um espetáculo extraordinário da vida. É um presente da vida. O céu está azul e quando o sol nasce, existe uma infinidade de tons de vermelho e azul se entrecruzando. É um espetáculo da vida de presente para nós todos os dias. E as pessoas não olham para o céu, não olham para as plantas, não olham para a beleza da natureza que está. Eu preciso ir para Foz do Iguaçu, lá numa excursão, para ver as cataratas do não sei aonde. Não! Não! Se puder, vá! Se tem disponibilidade, tem recursos, vá! Mas eu estou falando de outra coisa. Contemple a beleza de uma flor, das plantas, das folhagens, do luar. Ontem vocês viram como é que estava a lua? Uma lua crescente, bem fininha, delicada. Para que tanta correria? Para que tanta tagarelice? É só uma questão de harmonização. Quando a gente pensa muito, são muitos conflitos, como as coisas são, como elas deveriam ser, como minha filha está agindo, como ela deveria estar agindo, como deveria agir, como os meus vizinhos são e como eles deveriam ser, como eu sou e como eu deveria ser. Essas comparações, elas só geram conflito. Esses pensamentos persecutórios, conflituosos, não levam ninguém a lugar nenhum. Levam para o caminho da dor, da doença, das psicopatologias, da depressão, da angústia. Vocês entendem isso? A gente já viveu uma vida. Eu tenho 57 anos, algumas pessoas aqui têm mais de 80, eu acredito. Nós já vivemos uma vida.
Por que a gente tem que continuar correndo? Por que a gente precisa continuar ansioso? Por que a gente precisa disso tudo? Se o que realmente a gente precisa é paz, paz interior. Ah, não, mas eu vou comprar isso, eu preciso de um carro novo, a minha casa está um lixo, o meu marido não sei o quê. Paz, harmonização, sintonização com Deus. Ele é o Criador, ele é a criação de tudo, de todas as coisas. Ele vive em nós. É a centelha divina que nos habita, que nos anima, que nos coloca em movimento. Quando essa centelha, a centelha do Espírito nos abandona, nós deixamos de ser vivos e somos uma massa inerte, somos cadáveres. Basta que essa centelha diminuta, bem pequenina, nos deixe. Acabou. Nós somos movidos por algo muito delicado e sutil. A voz de Deus, queridas e queridos, ela é delicada e sutil. Nós procuramos nas religiões e procuramos em fontes externas a nós, porque a gente não consegue desenvolver a nossa capacidade sensível. E como é que a gente vai desenvolver a nossa capacidade sensível pouco a pouco? Observando uma obra de arte, criando os nossos próprios artesanatos, as nossas telas, os nossos... Desenvolvendo a nossa capacidade artística, desenvolvendo a nossa capacidade perceptiva, observando a natureza, interagindo com a natureza, sentindo a vida fluir, cada momento. Eu tenho que lavar a louça, eu vou lá lavar a louça, tem um monte de louça para lavar, que horror, um monte de louça. Calma. Coloca as mãos embaixo d'água. Agora fica agradável. A água fica agradável porque já passou o inverno. Percebam essas variações do tempo, do clima, das estações. Agora a água está agradável. Coloquem as mãos e sintam a água nas mãos. Sintam. Quando a gente começa a desenvolver essas coisas no cotidiano, na vida de cada um de nós, nas mínimas coisas, sentir o pé tocar o chão, eu estou descendo uma escada, sentir o pé descendo passo a passo, degrau a degrau. Calma. Entrar em sintonia consigo mesmo. Abandonar velhos hábitos que já não nos dizem respeito. A pergunta que eu faço para vocês, que hábitos vocês podem e devem abandonar nesse momento da vida de vocês, na maturidade? Que coisas já não servem mais? Eu estou indicando um caminho nesse momento. Repensem o tanto de coisas que vocês precisam fazer. Redimensione o tempo da vida de vocês. Tirem o pé do acelerador. Sintam as coisas, percebam. Tem tanta coisa bonita que a gente não enxerga, porque as pessoas hoje, ou elas estão conectadas no celular, ou elas estão ligadas no computador, ou elas estão ligadas na televisão, e é assim o dia todo. Professor, mas o senhor não acha que as pessoas estão na pandemia, o senhor acha que não é importante o computador? Que não é...
Ah, é importante. Olha, a gente está aqui graças ao computador, celular, essas coisas. Mas o que eu estou falando é que existe um exagero. Existe uma loucura que está colocada no nosso tempo, nesses tempos pandêmicos, e a gente tem que estar atento. Vocês entendem? Quais são os hábitos? Que hábitos? E hábito, pessoal, é assim, ó. São coisas que a gente faz automaticamente e não questiona. Aquilo ali pode estar te fazendo um mal terrível, mas como é um hábito, tu não te questiona. Tu segue fazendo. Pode estar destruindo a tua vida, mas tu continua fazendo, porque se automatizou e aquilo automático fica em modo contínuo, se reproduzindo indefinidamente. Então, esse é o momento propício para a gente dar um basta nessas coisas. Propício. Augusto, silêncio. Maria Marlene, silêncio. Santa, Simone, Dona Ceci, Valéria, silêncio. Observem as crianças. As crianças, vejam bem, hein? Eu vou fazer uma inversão de valor. As crianças são nossos mestres. Em que sentido as crianças são nossos mestres? As crianças são nossos mestres porque as crianças estão sintonizadas com Deus. Naturalmente, espontaneamente, elas não precisam fazer nada. O simples fato de uma criança ser criança, especialmente entre os 13 e os 6 anos de idade, que as crianças ainda não entraram na idade escolar, essa idade pré-escolar, em que as crianças têm mais liberdade, que estão ali sendo formadas, que são plenas do ponto de vista da própria espontaneidade, da fluidez, da sua capacidade de intuir, de pressentir, de entrar no fluxo da vida. Principalmente essas crianças, nos primeiros anos de vida, elas têm muito o que nos ensinar. São mestres, são nossos mestres. Se por um lado a gente tem o que ensinar para eles, as crianças têm o que nos ensinar. Prestem atenção nos netos, nos filhos, nos pequeninos. As crianças estão conectadas com a fonte da vida. Nós, com o tempo, com os processos de racionalização, de aprendizado, com a nossa necessidade de produzirmos, de trabalharmos, de nos colocarmos no mundo, etc., nós vamos ficando insensíveis e perdemos essas conexões. E isso tudo que eu estou falando para vocês são os desafios que eu tenho na minha vida. E os mesmos desafios que eu tenho na minha vida, eu estou partilhando com vocês para que a gente possa aprender junto.
Quando eu vejo, eu tô na aceleração. Quando eu vejo, eu tô correndo para lá, correndo para cá. Daqui a pouco eu paro. Digo, mas para que? Será que eu precisava estar correndo assim tanto? Para que tanta angústia? Para que tanta? Para que tanto? E aí eu paro. Aí eu silencio. Aí eu volto a sentir o meu pé tocar o chão. Aí eu volto a sentir a brisa. Eu saio na sacada e sinto a brisa da noite bater no meu rosto, no meu corpo. E eu me reconecto de novo, novamente comigo. E ao me reconectar comigo, ao me reconectar com a minha própria frequência interior, o meu jeito de ser, a minha peculiaridade, a minha personalidade, o que me torna único no universo, eu imediatamente, instantaneamente, me reconecto com Deus. Nós humanos, nós falamos porque os sons são ondas. Então, elas são ondas, né? São frequências, são vibrações por segundo, são frequências, né? E a nossa frequência vibratória, ela é muito intensa, ela é rápida. E o nosso ouvido, o nosso aparato sensorial, os nossos ouvidos, os nossos olhos, todos os nossos sentidos, eles percebem essa frequência mais intensa. O que permite, por exemplo, que vocês estejam me escutando nesse momento. Isso é muito bom. Mas a voz de Deus, prestem atenção. Isso é o mais importante de toda a minha palestra hoje, pessoal. Prestem bem atenção. A voz de Deus é silenciosa. É a voz do silêncio. Porque enquanto a nossa voz é assim, a frequência da voz é assim, Deus ele é uma frequência longa que tende a uma linha reta. A voz de Deus só não é uma linha reta porque o espaço é curvo, então tudo se curva no universo. Mas a voz de Deus é essa voz longínqua, que eu preciso desenvolver meu aparato sensorial para perceber. É a voz do silêncio. É aquela voz que eu escuto quando eu consigo desenvolver o meu silêncio interior. Por que que Jesus subia para o Monte das Oliveiras para orar? Por que que as antigas tradições religiosas do Egito, da Índia, os mais antigos escritos sobre espiritualidade, falam em meditação, em silêncio? O silêncio é fundamental. É isso, né? Eu já passou aí quase uma hora, acho, da minha fala. E eu queria abrir, assim, para a gente
conversar um pouco, vocês fazerem perguntas, a gente fazer um momento mais interativo, se for possível. Sim, professor. Nós temos algumas inscrições aqui, e acho que agora vão ter mais, agora, no momento que o senhor abriu. E são 18h04 agora. A gente deve ir até umas 18h45, 18h50, tá, professor? Se for possível, falar de novo. Porque depois eu sei que tem uma oficina na continuidade hoje, da turma da música aí. Mas está aberto aqui. Vou abrir a fila aqui. A Maria Marlene. Está por aí? Marlene Guidotti levantou a mão fisicamente, Diego. Depois a gente chama ela mais tarde. Tá. Primeiro, a Maria Marlene está com a mãozinha levantada desde lá do início. Não sei se ela queria falar. Eu estou vendo ela ali. Bom, vou passar adiante aqui. Daqui a pouco eu chamo ela de novo. Ceci. Boa tarde para todos. Eu queria saber como silenciar o pensamento. Também. Eu posso fazer uma rodada para tu chamar algumas falas e depois... Tá. Pode ser? Tá, pode ser. Tá, então a primeira foi da Ceci. A Moema. Por favor, Moema. Augusto, eu entendi cada palavra que tu disseste e me identifiquei demais contigo, porque eu também sou uma pessoa assim muito espiritualizada. O silêncio é fundamental na vida da gente. Esse Deus que mora em mim e que sabe melhor do que eu o que é bom para mim e que me cuida melhor do que eu poderia me cuidar, esse Deus está presente em todos os segundos da minha vida. E, às vezes, quando acontece alguma coisa ruim, uma coisa supostamente ruim na minha cabeça, né? O que alguém fez alguma coisa, eu digo, Deus, está contigo, porque Ele é que sabe. E logo, daí a uns dias, daí a um tempo, eu estou agradecendo a Deus por aquela coisa que eu achei ruim, porque aquela coisa comprovou que foi só para me fazer uma pessoa melhor. Então eu concordo assim, tudo, com todas as palavras que tu dissesse, adorei, achei maravilhosa. Eu não quero perder a oportunidade de te dizer que tu é uma pessoa muito importante na minha vida, porque tu não sabe disso. Tu é muito importante na minha vida, porque a primeira vez que tu vieste aqui dar uma palestra para nós, tu mandaste a gente cantar. E eu te disse que eu não ia cantar, porque eu não sabia cantar. Por 72 anos, eu me convenci que eu não sabia cantar, que eu era igual ao meu pai, que era um horror, não cantava nada. As empregadas, quando eu era pequena, diziam que eu tinha a voz de gato miando. Eu não cantava. 72 anos eu não cantava. Nem parabéns a você nos aniversários, eu cantava bem baixinho, só mexia a boca. Aí, quando tu dissesse naquela... Qualquer pessoa pode cantar. Aquilo entrou na minha cabeça. Bom, se todo mundo pode cantar, eu também posso. E eu comecei a procurar na internet aulas de dicção, de voz, e comecei a fazer essas aulas. E comecei a cantar, e larguei a minha voz, e agora eu passo o dia cantando. E nessa pandemia, cantar é uma coisa que te dá um bem-estar muito agradável. Então eu tenho que te agradecer, porque 72 anos da minha vida precisou o Augusto entrar na minha vida para me fazer cantar, e isso me deixa imensamente feliz. Obrigada, Augusto. Obrigada por tudo que tu faz. Obrigado. Obrigada, gente. Tá indo bem assim. Professor, posso chamar mais alguém? Pode. Tá. Ali nós temos a Celita, ou o João, ou a Celita e João. Por favor. Eu vou só falar depois. Augusto, eu sou uma pessoa muito crítica de mim mesmo, em primeiro lugar, e depois dos outros. Eu estava comentando aqui com a Celita que é difícil eu gostar de uma palestra
sempre acho alguma coisa nela. A tua é impecável. Realmente, eu só tenho uma ressalva, que eu vou apresentar daqui a pouco, mas realmente eu anotei várias coisas aqui e comungo da mesma ideia. Nós não precisamos de sacerdote, de budismo, de qualquer coisa, de macumba, para viver bem. Não precisamos nada disso aí. O homem que criou as religiões, ele se viu diante de tudo, não explicava as coisas, ele inventou religião. Então, realmente, eu concordo plenamente contigo. Eu não preciso de religião nada para viver. Agora, a nossa discordância é essa. Ou seja, tu parece que precisa te encontrar com Deus. Eu acho que a pessoa pode viver bem sem acreditar em Deus também. O acreditar em Deus não muda muito. É a única ressalva que eu faço. Até gostaria de comentar, tentar me convencer que a gente só pode viver bem se acredita em Deus. É só isso, obrigado. Eu vou aproveitar o gancho do João Carlos e os postos também se atraem. O João Carlos tem esse pensamento, o meu pensamento já é diferente, aceito a maneira dele ser, é a sua maneira. Quem ama tem que aceitar a maneira, deixar a liberdade para a pessoa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa, eu não sou de frequentar igreja, não sou mesmo, descendo de uma família religiosa, de ter padres e freiras. Eles vão, mas assim, meu pai e minha mãe nos educaram na religião, mas cada um segue o seu jeito de amar a Deus. Eu acredito no ser superior, acredito que em Deus, mas não sou uma pessoa de frequentar igreja, etc, etc. Eu sou uma pessoa de conversar com Deus, de admirar as coisas que Deus fez, de admirar a natureza, de agradecer por todos os momentos, as coisas boas e ruins também, que são as menos boas que te fazem crescer, te tornar melhor, de observar as crianças, amo demais criança e adolescente. Eu me encontro nisso. E na minha, e assim, na certeza que por mais que a gente erre no dia a dia, eu procuro fazer as coisas certas, fazer as coisas com justiça, com gratidão. Então, eu acredito, eu preciso me conectar com o meu anjo da guarda e ser grata à natureza, a Deus, por tudo isso. É a segunda vez que eu ouço a tua palestra, eu estava naquela que a Moema não queria cantar, e eu cantei alguma coisa desafinada, mas cantei. E às vezes eu canto aqui dentro, falo, eu sou muito de falar comigo mesma, e eu canto do meu jeito, mas canto, porque quem canta seus males espanta. Obrigada. Obrigado, querida. Obrigado, João. Vamos lá, vamos. Estou anotando aqui. Segue em frente, depois eu vou tentar responder. Está indo bem, que o pessoal está indo num tempo bom. A Vânia, por favor. Em primeiro lugar, eu quero lhe parabenizar pelas suas palavras, que são encantadoras e que todos nós escutamos, assim, prestamos muita atenção. Eu, ao menos, as suas colocações me prendem e são, assim, maravilhosas. Eu sou uma pessoa que eu não frequento religião nenhuma. Eu já frequentei muitas religiões, mas já há vários anos eu não frequento nenhuma religião, porque eu acho que fazer o bem ao outro já é a maneira de me colocar, de ser uma pessoa boa, de praticar a caridade para o outro. E eu costumo fazer meditação. E quando eu estou muito agitada, porque eu sou uma pessoa que procuro não ser agitada, mas eu sou agitada. Mas eu faço uma meditação com a vela, porque eu aprendi, eu assisto muitos cursos que nós acendemos uma vela e ficamos olhando a chama. A chama da vela faz com que nós silenciemos a nossa mente e quando pensamos algo diferente, focamos novamente na chama e aquilo faz com que nós nos concentremos novamente na meditação.
E eu sou muito dos mantras. Não sei se o senhor acredita nos mantras. Eu assisto muito pelo YouTube sobre programas de meditação. E todos os programas de meditações que eu assisto, eles ensinam mantras, e até mantras para a saúde, quando nós estamos muito aflitos ou sentimos alguma dor, tem mantras, e realmente, para mim, funcionam os mantras. Eu acredito muito nos mantras, acredito muito na parte indiana, que eu gosto muito, me identifico muito também. Então, é essa a minha colocação. E quanto à sintonia, por exemplo, eu pensar numa pessoa e a pessoa pensar em mim, eu telefonar para essa pessoa e essa pessoa dizer para mim assim, mas eu agora mesmo ia telefonar para ti. Pode acontecer. Aconteceu comigo hoje de manhã. Eu tinha tomado café, eu ia para o quarto e pensei, vou telefonar para o meu filho. Telefonei para ele e disse, mãe, agora mesmo eu ia ligar para ti. Foi uma sintonia, assim, né, que nós temos, né? Nós temos isso aí muito. Eu penso nele, daqui a pouquinho ele está me telefonando, e eu não vejo meu filho há 2 anos, por causa dessa pandemia, né? Mas pretendo agora, neste final de ano, se Deus me permitir, ir visitá-lo. Já está tudo combinadinho, né? E vamos ver se realiza. Mas eu sou muito uma pessoa, acredito muito no meu Deus, no meu Deus, né? E sou uma pessoa espiritualizada. Eu penso muito no meu anjo da guarda. Eu estou sempre fazendo meditações para melhorar, porque, apesar de tudo, eu tenho a gente não é corretamente, né, certinha em tudo. A gente procura ser certa, mas, ao mesmo tempo, tu tem que te corrigir muito para te poder conseguir alcançar aquele grau de interiorização como tu precisa. Muito obrigada. É mais ou menos essa parte que eu queria lhe dizer. Mas eu adoro as suas colocações, prende muito a minha atenção. Eu acho assim, as suas colocações são encantadoras. Obrigada. Obrigado, querida. Obrigado. Obrigado, Vânia. A gente segue aqui. Depois o professor vem costurando tudo isso, né, professor? Deixa comigo, deixa Tá. comigo. Vou tentar, né? Não sei se eu vou conseguir. A Marilei agora, por favor. Boa tarde, Augusto. Eu me identifiquei muito com o que tu disse, porque quando a gente passa por uma dor muito intensa, a gente se questiona. E quando a gente se questiona, a gente entra interiormente. E eu aprendi isso quando eu estudo até hoje o Kardecismo. E ali eu me encontrei, aprendi a me conhecer. Quando a gente aprende a se conhecer, a gente tem mais facilidade de entrar em contato com Deus, com o universo. E o universo, eu acredito que o poder do universo é que nos traz a conscientização, a paz, tá? Então, tudo que tu disse me conectou, porque é justamente isso que eu aprendi. Quando a gente se conhece a si mesmo, é que a gente tem essa liberdade de no silêncio, entender o que o nosso ser diz para nós mesmos. E aí é que tem a nossa conexão com Deus, e é onde nos traz o conhecimento, a paz, a tranquilidade, o perdão, sabe? Porque quando a gente é muito magoada, a gente fica se questionando o porquê. Por que acontece isso comigo? Né? E aí, na dor, é que traz a nossa consciência mais viva, mais profunda, e aí a gente tem aquela resposta que só Deus nos dá no nosso interior.
Então, eu fiquei, assim, muito, muito conectada com o que tu disse. Muito obrigada. Tu reafirmou o que eu penso e o que eu sinto. Muito obrigada. Obrigado. Dada, vamos lá. Como é que está sentindo a atividade do professor Augusto? Bem, professor Augusto, a gente está bem conectado. E eu tenho para dizer assim que eu aprendi muito nessa pandemia. E uma das coisas que eu aprendi foi silenciar, porque eu sou muito agitada, né? E eu aprendi a silenciar. Essa pandemia me ensinou isso, me colocou a calmaria. E eu tenho, como quase todos nós aqui, passei por religiões, né? Porque a gente é ensinado já desde que nasce a ter uma religião. Passei por religiões. E aprendi que a melhor de todas é a conexão com Deus, com o universo, com a paz interior, né, da gente. E eu uso duas palavras para mim mesma e às vezes até para outras pessoas. Fé com paz. Fé porque Deus, ele nos traz uma fé, ele nos traz um descanso de mente e de espírito. E o universo, ele é incrível, né? Se a gente, como o senhor falou na fala, se a gente olhar para cima, ou vai olhar para o céu, a gente não tem noção da imensidão, né? Que é. Mas a gente vê a lua, a gente procura até olhar o sol, à noite a gente vê estrelas, a gente vê brilhar, e muitas vezes esse olhar nos traz um grande sossego, isso é muito bom. Eu me lembro de uma outra palestra que o senhor fez, que o senhor contou para nós, do seu encontro com Deus numa praia, né? E o senhor falou que foi um encontro maravilhoso. Ali, o senhor realmente acreditou em Deus. O meu encontro com Deus foi nessa pandemia, porque realmente agora eu encontrei a minha paz, o meu Deus, o meu interior. Eu consigo me comunicar com o meu Deus, né? E que, logicamente, é o Deus da humanidade, né? Só que a gente precisa aprender a encontrar aí o silêncio. Como o senhor falou, é um grande caminho. Quando se magoa, a gente silencia para que aquilo sente, né? Como se fosse uma poeira que levantasse e a gente esperasse baixar para, então, seguir em frente. Eu lhe sou muito grata por hoje, porque espero lhe encontrar em outras vezes. E como gostaria de me sentar e conversar muito com o senhor. Querida. Porque é uma grande conexão. Muito obrigada, viu? Obrigado, querida. Obrigado, Dada. Está anotado aqui, está anotado. O professor Augusto passar uma tarde conosco lá no CT, assim que a gente voltar. Marlene Guidotti. Bem, professor Augusto, gostei muito da sua palestra. Eu vou ser bem breve. Eu tenho consciência que a verdadeira oração está no silêncio. Outra coisa, admiro a natureza, admiro as flores, admiro as plantas. Tem muita gente que, quando chove, diz assim, ai, que horror! Eu não acho, eu acho a coisa mais linda, uma chuva caindo, um vento, eu aprecio toda a natureza. Portanto, como eu lhe disse, a gente tem muito o que dizer, mas vou ser bem breve. Adorei a sua palestra. Boa noite. Obrigado, Marlene. Boa noite. Obrigado, Marlene.
Agora a gente segue aqui com a Ângela. Tá andando a lista, professor, tá andando. Calma que tá andando. Boa tarde, professor Augusto. Boa Eu tarde. quero dar parabéns pela palestra. Eu me encantei com tudo e quero lhe dizer que a vida nos ensina com o tempo, né? A gente chega agora nessa idade, a gente aprendeu com todo o passar da nossa vida, né? Que cada um tem o seu tempo, né? E, assim, eu sou mística, eu tenho fé em Deus, eu passei por várias religiões. E acredito que a fé está dentro de nós. O amor pelo semelhante, o amor, assim, é uma energia muito forte. Porque Deus, assim, não, a gente não enxerga Deus, a gente sente aquela energia forte, sabe? E a gente desejando bem, a gente recebe o bem, sabe? E, assim, tudo que o senhor falou, eu me encantei, assim, é uma pura verdade. Eu sou mística, né? Eu acredito em muitas coisas. Eu vivo na natureza, eu agradeço por cada momento, assim, que eu passo, que eu estou vivendo. Por exemplo, eu fui em Foz do Iguaçu, eu recebi aquela energia linda das águas lá, das cachoeiras. Eu me encantei, assim, e eu agradeço todos os dias por tudo, por meus filhos que eu tenho. Então, assim, eu acho que a energia maior é nós, é Deus dentro de nós. Muito obrigado, professor Augusto. Obrigado. Eu me encantei. Sim, é a primeira vez que eu vejo essa palestra, sabe? Não sei falar palavras bonitas, tenho pouco estudo, assim, não sou mas, assim, a minha fé em Deus é isso. É uma energia muito grande. Sou muito ansiosa, professor. Isso aí, estou querendo me administrar a minha ansiedade, mas, assim, agradecendo a Deus todos os dias. Muito obrigada. Obrigado, Ângela. Professora, a gente tem mais três aqui. 4 agora. A gente deve terminar as contribuições e as considerações do pessoal ali por volta de 18h30, 18h30 e um pouquinho. E aí você vai ter uns 15 minutos aí, depois 20 minutos, para fazer um geralzão de tudo isso. Tá bem, vamos lá, vamos em frente. Tá. Aloysio, então. Boa noite, professor. Foi uma alegria para mim lhe encontrar hoje nessa palestra, porque, talvez por ignorância, eu não lhe conhecia anteriormente, a não ser aqui já em aula na UNAM. E eu fiquei encantada e passei uma mensagem para o Diego, dizendo quais seriam as possibilidades de eu me encontrar com o senhor, para ouvi-lo, porque me encantou, me emocionou, a sensibilidade, principalmente no sexo masculino, e essa sua noção de Deus, de amor, isso me deixou muito encantada. Então, para surpresa minha, eu não sabia quem ia fazer a palestra, eu lhe encontro hoje aqui. Todas as colegas já disseram da maravilha da sua fala de hoje, e eu me identifiquei com algumas coisas que eu acho muito importantes em relação à natureza. Para mim, um dos grandes prazeres é ver uma lua nascer. Eu sento e medito, porque eu faço um silêncio e não permito ruído na minha volta, até que ela se descubra toda e se coloque toda para fora. O sol é a mesma coisa. E tenho ensinado meus netos, quando eram pequenos, eu levava aqui no Laranjal para assistirem esse fenômeno, que às vezes passa tão desapercebido, né? E eu acho que o senhor reafirmou hoje para mim esse entendimento de Deus. Eu já tive em várias religiões. Não estudei muito, mas na católica, eu me criei na católica, fiz toda a formação de catequista, depois eu fui para outras. Mas eu me deparo com a figura homem, o ser homem, mulher ou homem, a pessoa que fala sobre a religião. E eu me desentendo, porque às vezes a pessoa tem uma fala e a vida é diferente daquilo. E eu acho que quando alguém se propõe
a pregar uma religião, ele tem que ser aquilo que ele diz. Porque senão a mim não convence. Há muito tempo eu aprendi a meditar, porque eu estive um tempo na Seite Noé. E a Seite Noé é muito do silêncio e da meditação. Então, isso me deu uma abertura para saber que havia outras possibilidades de eu chegar a Deus. Eu sou muito grata, eu agradeço a todas as coisas que me acontecem. E também acho muito importante, como disse uma das meninas aqui, que eu não lembro qual foi, tantas que falaram, acho que foi a Marilei, a gente não valorizar as coisas ruins, os mal-entendidos que nos fazem, porque isso carrega em nós uma energia que não nos faz bem. Por exemplo, assim, o perdão faz bem para quem dá, para quem perdoa. Eu acho que isto foi um aprendizado na minha vida. E outra coisa muito importante, que eu lutei muito para ter a paz interior. E de um tempo para cá, eu sou uma pessoa muito, muito da paz. Muito da paz. Eu tenho uma harmonia, uma tranquilidade interna muito grande. Muito obrigada, querido. Adorei te conhecer. A palestra, a tua fala hoje foi maravilhosa. Obrigada, viu? Obrigado, querido. Obrigado. Meu amigo Antônio e depois a Lourdes, já pode ficar preparado. Olá, Antônio. Augusto Amaral, tudo bem? Como é que vai? Vou bem. Tudo bem, eu acredito em Deus, já passei por várias religiões, agora eu faço as palavras da Ângela ali, eu sou muito ansioso, eu não consigo silenciar, não consigo ficar quieto, e acho que eu estou crescendo espiritualmente ainda. Eu não sei se eu sou diferente dos outros, mas eu não consigo silenciar, não consigo ficar quieto, eu acredito em Deus, né? E eu tive um sonho, né, há poucos dias atrás, que disseram para mim que eu estava crescendo espiritualmente ainda, que ainda estava desenvolvendo. E não sei se estou certo ou errado, não sou bom nas palavras, mas eu fico nervoso quando vejo uma pessoa muito parada. Eu tenho uma pessoa na minha família que é muito parado, não acredita muito nas coisas e está envelhecendo muito. Eu acho que ainda estou com 63 anos, estou vivendo ainda intensamente a vida ainda, né? Pretendo ver mais alguns anos. E eu brigo muito com essa pessoa quando ele fica muito silencioso. Eu não gosto de silêncio. Não sei se o silêncio é a palavra certa que o professor botou, mas quando se aposenta tem que parar. Não. Desculpa, não gosto de parar. Eu gosto de agitar a vida, gosto de movimentar, eu amo música, eu gosto de fazer sempre alguma coisa. Acho que Deus concorda comigo, eu acho também, né? Vocês não são muito bons nas palavras, não sei falar direito, mas é o que eu sinto, é isso. E é isso, a sua palestra é maravilhosa, muito linda, eu estou encantado aqui, olhando, sentadinho aqui. Obrigado, querido. Parabéns, professor. Obrigado. Valeu, obrigado. Vamos para a Lourdes e depois a Heloísa já pode ficar com o microfone preparado. Professor Augusto, o senhor fala na sua fala, que nos deixou muito a pensar, diz que devemos amar a natureza, achar lindo a natureza. Eu sou vidrada numa tormenta, adoro ver tormenta, assistir, eu vou para a janela ver os relâmpagos, ouvir as trovoadas. Não sei se eu estou errada ou não, mas é o que me atrai na natureza, essas coisas que vêm de Deus, todas, esses relâmpagos, essas trovoadas, as coisas lindas. Outra coisa que eu vou lhe perguntar, uma pessoa não espiritualizada é uma pessoa negativa? Emana energias negativas? Tá, vamos lá. Tá na fila aqui. Tá na fila, Lourdes. Tá anotado aqui. Negativo. Obrigada. Tá bem, querida. Eu conheço muitos ateus muito legais. Pois não? Tem mais alguém aí, Diego? Só um pouquinho, para mim, que faltou luz aqui nas Três Vendas, você caiu meu computador, eu entrei pelo celular agora. Mas é a Heloísa. Quer uma ajuda? A Heloísa. Tá.
Eu gostei muito das suas palavras, professora. Me identifiquei bastante e acredito, assim, que a gente tem que ter o autoconhecimento de nós mesmos, ver os nossos defeitos, né? Analisá-los. Isso a gente faz numa meditação. Estou falando por mim, né? Fiz uma meditação, seja os defeitos, alguns que eu descobri, tem vários, são milhões, né? E nessa minha pequena descoberta, eu consegui, assim, a conviver melhor com as pessoas, a entender melhor o próximo, né? Julgo, claro que eu sou errante ainda, não estou iluminada ainda, né? E vejo que o que eu estou vendo, julgando na pessoa, eu tenho também. Então, eu não tenho direito de ficar julgando, recriminando a pessoa por os defeitos, pelas coisas que ela faz. Eu não sei se o senhor concorda comigo. Obrigada. Bem, querida. A gente tem aqui, deixa eu ver. A Maria. Deixa eu ver. Todo mundo falou, gente? Que levantou a mão? A Cláudia se inscreveu agora por último, né, Cláudia? A Cláudia e a Sandra entraram agora por último, Diego. Isso. Aí eu acho que aí a gente vai ter que ir encerrando as inscrições, porque para poder o professor Augusto poder fazer um fechamento dessas contribuições todas de vocês aí, e a gente não avançar demais na hora, porque vocês têm algumas questões em casa e tem um outro grupo depois também que a gente sabe, né? Então, Santa, depois a Cláudia já pode ficar na expectativa aí. Esse microfone abriu. Do professor Augusto. Eu me identifico com tudo que elas falaram, achei a sua palestra maravilhosa, mas eu também não consigo ficar quieta. Eu não consigo nem fazer o exercício que eu tenho que ficar sentada. Eu sou agitada, as minhas aulas que eu faço de C3 é canto, é dança, mas acredito, tudo para mim é meu Deus. Eu quando eu deito, eu agradeço, quando eu levanto de manhã, eu vou lá na frente da minha casa e agradeço pela noite, pelo dia, pela comida que eu quero passar nos outros dias. Então, eu sou muito grata. E tenho uma facilidade, assim, de entender as coisas. Agora, o meu marido faleceu faz 3 anos. E as gurias dizem, mãe, mas como é que pode pensar assim? Ele faleceu, era a hora dele, então eu tinha que descansar. Porque as gurias não deixam, as gurias vêm aqui para casa, agora eu vou ter que vender a minha casa, porque elas não querem vir mais aqui por causa dele. Entram aqui, sente falta dele e não querem vir mais. Eu durmo aqui, eu fico no mesmo lugar, no meu quarto do jeito que era, não desmanchei nada, e sou muito, para isso aí, eu sou muito tranquila. Então, eu já acho que é uma espiritualidade, né? Obrigado, Santo, obrigado. Vamos ouvir. Tá aí o Diego, voltou. Vai dar os recursos necessários aí. A Cláudia, então, acho que finalizando agora é a Cláudia. Maria Marlene estava com a mãozinha levantada lá no início, eu não sei se ela levantou mesmo ou já estava levantada. Se caso eu tivesse levantado o que eu queria falar, Maria Marlene, pode levantar, porque tu foi a primeira a levantar, tá? Se for engano, tranquilo. Cláudia, por favor. Oi, também concordo com o professor Augusto. Ando devagar porque já tive pressa, mas hoje eu só tenho a agradecer a Deus. De manhã, quando eu levanto, abro a janela, agradeço o universo, a minha existência. E antes de dormir, a mesma coisa, abro a janela, olho para o céu e agradeço. Então, eu concordo com o senhor, a natureza, o silêncio e os agradecimentos. Muito obrigada. Obrigado, Cláudia. Professor Augusto, a gente tem 28 pessoas aqui e a gente teve 60% da sala e um pouco mais que falou aqui, né? Que é uma participação muito tocada e muito mexida com a sua palestra.
Agora fica a tarefa para o senhor aí de fazer, pegar essas considerações aí que vieram até agora, elaborar em cima delas da maneira que o senhor achar melhor e continuar sua palestra em síntese, né? E a gente já pensando depois no encerramento, já que a gente teve uma participação grande já agora nessa rodada de perguntas e de considerações. Fique à vontade. Quantos minutos eu tenho? Agora são 20 para as 7. Tem o grupo A7, o grupo musical é A7, da Me Balança a Cabeça aí. A gente até deixou para mais tarde um pouquinho hoje. Tá. Então a gente pode ir até às 7, professor, vai dar 2 horas. Primeiro, assim, esse é um momento bem especial. Pelas coisas que foram faladas aqui. Que foram as coisas que vocês falaram e as coisas que eu falei. As coisas que foram faladas aqui só poderiam ser faladas aqui. O tema da minha palestra é a individuação. Ou seja, a nossa capacidade de sermos quem somos. Então, se tem 28 pessoas aqui, tem 28 verdades. Cada um de nós é uma verdade. É uma experiência de vida. É uma busca. É um processo de desenvolvimento espiritual. Cada um num nível. Cada um do seu jeito. Inclusive o João, que não acredita em Deus, que é um ateu. Cada um do seu jeito. Mas eu não consigo, o Antônio falou, mas eu não consigo parar. Nós podemos estar em movimento e em silêncio. Nós podemos estar trabalhando e interiormente em paz, em silêncio, em harmonia com o cosmos, com a vida, com Deus. É um processo de busca. Ceci foi a primeira a falar, ela perguntou, eu não consigo silenciar, como eu vou silenciar? Santa também falou que tem muita energia. Que bom! A resposta, Ceci, esse é um processo de busca. Tu vais aprender a silenciar, Ceci, quando realmente isso for uma coisa importante para ti. Quando realmente tu colocar essa questão no topo das tuas prioridades de vida. Não adianta eu te dizer qual é o caminho que eu segui para conseguir silenciar. E eu estou em processo de silenciar-me. Eu estou num processo de aprendizado. Vocês entendem?
Mas quando a gente coloca isso como uma prioridade, quando realmente é importante eu me desenvolver espiritualmente, eu avançar nos meus processos interiores, para me tornar uma pessoa mais harmonizada com a vida, comigo mesmo, mais em paz comigo mesmo, mais feliz, mais bem-aventurado, mais feliz, mais íntegro e integral diante da vida e dos acontecimentos da vida. Quando eu coloco isso como uma prioridade, independente da minha religião ou se eu não tenho religião nenhuma, mas quando no fundo do meu coração eu desejo a paz, eu desejo o amor, eu desejo a felicidade, eu desejo o perdão, eu desejo a bondade. Quando no fundo do meu coração alguma coisa me diz que Deus é isso, Deus é verdade, Deus é luz, Deus é paz, Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é misericórdia, Deus é beleza, extrema luz, brilho, vida, pureza, a mais absoluta pureza, sapiência, integridade. Quando alguma coisa dentro de mim desperta esse desejo de ir ao encontro de Deus, porque eu percebo que sou Deus, porque Deus vive em mim, porque essa centelha divina arde no meu peito e me impulsiona além de mim, para que eu me aperfeiçoe, para que eu melhore, para que eu avance, para que eu evolua além de mim do que sou hoje. Quando isso bate no meu peito e eu coloco isso numa prioridade, eu vou descobrir o caminho. Acreditem nisso. Acreditem nisso que eu estou dizendo. Eu irei descobrir o caminho do silenciar. Ah, mas eu sou muito ansioso. Ah, eu não gosto de ficar parado. Ah, eu tenho tanto que fazer, eu tenho tanta energia. Que bom. Mesmo assim, tu pode silenciar. Mesmo assim, tu podes te sintonizar com o universo, com o cosmos, com a vida, na sua potência, na sua beleza, na sua singularidade. Não existe receita de bolo. Não existe uma fórmula mágica. É ilusão. Achar que seguindo a receita de um mestre, de um guru, de um sacerdote, de alguém que vai te dizer o que tu deve fazer, que vai resolver essa questão. Essa questão não é resolvida assim. É um processo de busca. Hermes Trismegisto, que é uma referência do ponto de vista da cultura egípcia, vai dizer: caminha o teu caminho, trilha a tua senda. É única. Quando eu falo de individuação, eu estou falando que existe um processo de individuação para cada um de nós aqui e, ao mesmo tempo, um processo de individuação para esse grupo que está reunido aqui nessa noite, nesse espaço virtual. Então,
tem algo mágico acontecendo aqui, nesse final de tarde, início de noite. Existe uma magia que atravessa o coração e o espírito de cada um de nós aqui, essa noite. E desse grupo em particular. Porque foi o grupo que falou. O grupo falou em cantar. O grupo falou em conversar com os anjos, o anjo da guarda. O grupo falou em conversar com Deus. O grupo falou em mantras. O grupo falou em observar a chama de uma vela. O grupo falou de conexão a partir da pandemia, que a pandemia permitiu a conexão com Deus. Essa conexão com Deus foi conseguida quando uma das pessoas, a Ângela, se não me engano, foi a Foz do Iguaçu e enxergou as cataratas. As pessoas falaram em perdão, as pessoas falaram em meditação através do Seixonoye, as pessoas falaram de tanta coisa linda. Porque simplesmente existe um canal de expressão para isso. Então, João, eu não quero te convencer de nada, nem vou te convencer de nada, porque quando a gente fala de desenvolvimento espiritual, a gente não está falando de convencimento, a gente está falando de uma outra faculdade humana. Ela não vem pela via da razão, não é pelo nosso poder analítico, racional que ela vai se dar, ela vai se desenvolver. Nós vamos nos desenvolver na medida que a gente avançar na nossa sensibilidade, que a gente apura o nosso aparato sensorial, de que quando a gente tira o pé do acelerador, quando a gente sai da loucura do dia a dia, do corre para lá, do corre para cá, da angústia de viver, a gente tira, a gente desacelera, a gente abre portas que estão... A gente habilita coisas que estão desabilitadas. É como, eu cliquei aqui, ó. Se eu clicar aqui, habilitei. Habilitei, agora vocês estão me ouvindo. Tem coisas que estão desabilitadas. É como esse microfonezinho, ó. Pum, apertei aqui, eu vou ficar em silêncio. Vou ficar falando e vocês não vão me ouvir. Como é que a nossa sensibilidade pode ser habilitada? Como é que a gente pode começar a perceber a eloquente e silenciosa voz de Deus? Como? Não tem receita de bolo. Não tem. Não é má vontade minha. Pô, Augusto, diz aí, Augusto, o que tu fez? Não vai adiantar. Por quê? Por que não vai adiantar? Porque o que eu fiz da minha maneira. Tem muitas variáveis em jogo. Eu tenho um lugar onde eu moro específico, eu tenho determinadas coisas que eu faço no dia a dia, eu tenho uma percepção da realidade. A gente precisa se dar conta que a realidade, ela é uma perspectiva, cada um enxerga a realidade de um jeito. A cor desse final de tarde, se vocês olharem pela janela, cada um vai enxergar um pôr de sol diferente. É o mesmo pôr de sol, mas como é que cada um enxerga de um jeito? Porque cada um tem uma subjetividade. Porque o mundo, ele não é só objetivo, ele é objetivo e ele é subjetivo. A subjetividade depende da nossa frequência interior, da nossa sensibilidade.
do nosso jeito único de captar a realidade. Assim como o nosso polegar, a nossa digital é única, a nossa retina também é única. A nossa retina ocular, que capta as luzes do dia ou da noite. Então, para cada um será diferente. A gente tem que acabar com esse negócio de procurar receita de bolo para resolver as coisas. Precisamos de coragem. De coragem. Nos desafiarmos. Se isso é algo importante, realmente, se realmente a espiritualidade, o mundo espiritual, o desenvolvimento espiritual é uma coisa importante para mim, então que seja uma prioridade na minha vida. Simples. Coragem. Temos que nos desafiar, nos colocar à prova. O marido morreu e agora ela está em casa sozinha. Bom, as pessoas não querem mais te visitar. Acho que é a Santa que falou isso. As pessoas não querem te visitar, Santa. Está desligada, está desabilitada, não estou te ouvindo. Pronto, pode falar. Opa, não, trancou de novo. Bom, mas eu vou continuar minha fala porque a gente não tem muito tempo, Santa. Mas o que eu quero... E o pessoal está aproveitando o chat também, professor, ali. O pessoal está aproveitando também considerações no chat ali. Então, se a Santa quiser utilizar ali também. Então, é isso, coragem. Sabe, coragem. Coragem para enfrentar as nossas questões, a nossa vida, os nossos dilemas, as nossas contradições. É lindo olhar a natureza exuberante num dia de vendaval. É lindo. Uma tormenta, os raios caindo do céu. Mas é necessário coragem para enxergar a beleza. É necessário coragem para enxergar o amor. É necessário coragem para se comunicar com Deus e admitir que nós somos, cada um de nós somos seres únicos no universo, irrepetíveis. Cada um tem a sua personalidade, o seu jeito de ser. Cada um vibra de um jeito. Cada um sente a vida pulsar de uma forma diferente, absolutamente diferente. Descobrir o caminho espiritual, descobrir o caminho do silenciar-se, descobrir o caminho da conexão com Deus é algo único. Único. Ah, mas então eu não quero. Então, tudo bem. Siga a sua vida. Não há problema nisso. Não há problema. A vida são eternos ciclos. Todas as religiões caminham nessa direção. Todas as religiões, as grandes religiões, caminham na mesma direção. A vida é eterna. Nós somos seres eternos. Imortais, todos nós. E todos nós, querendo ou não, somos e seremos sempre e eternamente arrastados na direção da perfeição. Seremos arrastados na direção da evolução, do amor, da beleza, da bondade, da justiça. Querendo ou não, todos somos arrastados. Todos vamos nos desenvolver espiritualmente e estamos nos desenvolvendo espiritualmente, cada um do seu jeito, no seu nível. Coisa. Professor Augusto, está me escutando agora?
Yes. Está escutando? Tô. Não, então vou ser bem rápida, porque eu sei que o tempo está curto. Não, as minhas filhas não vêm aqui porque não consegue, faz 3 anos já, porque não consegue chegar aqui e não ver o pai dela. Não se usa mais a churrasqueira, não se faz mais nada. Eu disse para elas, eu estou morando aqui há 3 anos, depois que ele faleceu, eu não sinto nada. Eu não sinto nada, eu não sinto saudade, eu aceitei aquilo numa boa, graças a Deus, mas todos os dias eu agradeço, e estou aceitando e estou carregando a minha família nas minhas costas. Eu estou dando força para elas, dando força, que elas só choram até hoje. A outra diz assim, mas não vai passar nunca. Eu digo, claro que tem que passar, mas tu tem que querer. E agora é essa a minha missão, né? É isso aí. Essa é a tua missão. Cada um tem a sua, cada um tem os seus desafios. Cada um tem os seus desafios. Professor Augusto, eu vou lhe atentar para os comentários no chat ali. Se você quiser dar uma olhada, que tem bastante contribuição ali. E aí, para o senhor poder, no momento que o senhor for... Não posso, Chico. O senhor poder considerar algumas questões que estão ali. E a gente já vê que algumas pessoas estão saindo da sala porque chegou o horário da janta e mais essas, né, um rito da casa, digamos assim. E já se vão 2 horas agora, certinho, da nossa atividade, que está esplêndida, belíssima, e é por isso que tem bastante gente aqui, que a gente está aqui. E aí eu vou pedir para você dar uma olhadinha no chat para poder fazer suas considerações finais com alguma coisa que tem ali no chat ainda. Então, olha só, eu acho assim, para a gente não se estender e não avançar, porque vocês vão ter outras atividades, eu coloquei ali no chat meu contato telefônico de WhatsApp, coloquei no chat meu endereço no Facebook, coloquei no chat ali tudo numa única mensagem, meu e-mail. Fiquem à vontade, se sintam à vontade para entrarem em contato comigo e a gente, na medida do possível, ir conversando, tá bem? É isso, assim, foi uma alegria para mim, né, estar aqui. Eu gostaria muitíssimo que Deus permita que nós possamos nos encontrar em breve pessoalmente, né, olho no olho, né, para sentir essa energia gostosa da presença humana, do calor humano, do afeto humano, né? E nós somos cheios de contradições, né? Nós somos belos, mas nós somos feios. Nós somos bondosos, mas somos também maldosos. Nós temos os nossos afetos, mas temos também os nossos desafetos. Nós enxergamos a verdade e muitas vezes falamos a verdade e daqui a pouco nós estamos mentindo. Nós somos seres de contradições, né? Mas com todas as nossas contradições, nós estamos aqui vivendo, aprendendo e nos desenvolvendo espiritualmente. Esse é um momento mágico, né? Insisto com vocês, né? Esse é um momento mágico, é um momento que a gente está, que cada um de nós, de alguma maneira, a gente está expressando aquilo que é mais profundo da gente, que está lá no coração da gente. Isso é o mais importante. Essa é a síntese do desenvolvimento espiritual, que a gente possa realmente falar de coisas que estão lá no fundo, né? Que estão no coração da gente, que estão ligados à fonte da vida, né? Que é o nosso coração. Valeu mesmo. Boa noite, tudo de bom para vocês e vamos em frente. Nós vamos continuar nos falando. Professor Augusto, muito obrigado. Aquela expressão de não ter palavras, realmente, ela às vezes é verdadeira, porque tanto sentimento, tanta energia que a gente sentiu aqui, que fica difícil definir muito bem. O chat tem muitos elogios, assim, todo mundo falando muito bem da atividade. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui conosco no C3, dessa vez na jornada, na Semana do Idoso, um momento muito importante para todas essas pessoas que estão aqui. Eu queria parabenizar vocês por terem realizado essa jornada e essa semana, porque foi vocês que realizaram, desde o momento que proporam os temas até a participação de vocês afinco, assim, são 8 horas, são 19 horas agora, da sexta-feira, e a maioria de vocês participou de todas as atividades, à tarde, à noite, de segunda a sexta,
E quem não participou de uma ou outra, a gente entende perfeitamente. Então, muito obrigado por ter feito essa semana e essa jornada acontecer. Vocês fizeram isso, cada uma da sua casa, cada um da sua casa. Então, esperem, porque o ano que vem promete muito para nós, assim, a partir do momento que a gente puder estar junto. Eu me sinto realizado enquanto profissional, a gente consegue trazer os temas, a gente consegue trazer os temas adequados para o desenvolvimento de vocês, e também me sinto realizado enquanto ser humano, quando a gente consegue trocar energias aqui, trocar sentimentos, trocar afetos, né? E acho que o professor Augusto celebrou hoje aqui conosco, com esse grupo seleto e com esse momento mágico, como o professor falou, celebrou essa semana que a gente celebrou e coroou essa semana que a gente viveu juntos. Que a gente continue assim, a partir de segunda-feira que vem, né? E a partir dos momentos que a gente possa estar cada vez mais junto e mais junto e mais junto. Muito obrigado. Ele encerrou com chave de ouro. Isso, muito obrigado. Coisa mais querida. Da minha parte, calma aí, gente, vou passar para o Arthur vai fechar aqui. Para a Simone dar um tchauzinho, depois o Arthur vai fechar oficialmente a nossa Semana do Idoso e a nossa Jornada Multiprofissional em Saúde do Idoso. Muito obrigado por eu ter participado desse momento com vocês, assim, eu me sinto grato por isso. Já que a gente está falando em espiritualidade, o meu Deus, seja ele qual for, da maneira que eu concebo, ele me conduziu a estar nesse espaço aqui, e eu estou muito grato e muito feliz por isso. A Simone, para dar uma boa noite, depois o Arthur, e aí a gente encerra junto. Boa noite, adorei. Professora, foi maravilhosa. Assim, ó, me identifiquei em muito seu Antônio nas coisas que ele falou, de não conseguir parar. Foi maravilhoso. Sim, ó, cada uma fazendo uma pergunta, era uma pergunta que eu queria fazer e que ali foi tirando todas as minhas dúvidas de várias coisas também, porque eu também sou uma pessoa que já me levanta abrindo porta e não paro, e até fizemos um exercício com o Arthur esses tempos, e eu disse para ele da dificuldade que eu tenho de ficar parada, porque para mim é muito difícil, que eu sou muito elétrica. Então, assim, ó, foi muito bom, tá de parabéns, assim, foi lindo, 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 assim, me identifiquei muito. Pode deixar que eu vou lhe procurar ali no Face. Parabéns. Gente da noite que não liga preconceito. Tem estrelas na alma e a lua dentro do meu peito. Gente, quanta energia, quanta intensidade essa semana nos proporcionou, quantas vivências. Também sou muito grato por termos estado juntos nessa jornada. Que semana foi essa, né? A gente se vendo todos os dias, interagindo todos os dias, com uma qualidade, eu vendo assim no olhar de vocês, nos sorrisos de vocês, quanto vocês estavam se sentindo bem de participar, mas principalmente por terem construído com a gente. Então, esse é a maior qualidade que eu vejo dessa jornada é a participação grande de vocês. Eu também me sinto realizado, agradeço ao professor Augusto novamente por estar aqui com a gente e já ansioso pela próxima jornada, que vamos mais além, tá bom? Pessoal, vamos encerrando aqui o encontro de hoje e a nossa jornada e Semana do Idoso, Mestra Griot Cirlei Amaro. Pessoal, eu beijão. Vou encerrar com um beijão e enquanto todo mundo abona, eu vou cantar um pedacinho de uma coisa aqui. Aleluia, 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 aleluia. Maravilhoso. Pessoal.
Tchau, gente. Tchau. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Obrigado, Bom final de semana. lindo, Vamos lá. maravilhoso. Vamos lá tomar um remedinho e depois vamos voltar, povo. Certo? Vamos. Musical. Musical. Beijo, gente. Obrigada a vocês todos. Obrigada por tudo, por toda a jornada.